O que o senhor entende ser a maior necessidade da igreja, irmão Ravenhill, nos Estados Unidos especificamente hoje em dia? Eu não darei a minha opinião, eu darei a opinião da Bíblia. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. É incrível para mim quando todo pastor que vem, eu estou numa mega igreja, sabe? Tem 4.000 pessoas nos domingos de manhã, não tem nada a ver com a sua igreja. Toda a igreja nos Estados Unidos está quase cheia no domingo de manhã, mas quantas pessoas tem nos cultos de oração? Os cultos de oração estão quase mortos. Não só em igrejas presbiterianas, mas em igrejas pentecostais e em igrejas batistas. Eu tenho culto de oração quinta-feira de manhã para pastores. Cerca de 20 vêm, alguns vêm de 320 quilômetros, alguns vêm de 480 quilômetros ida e volta, e nas últimas 5 ou 6 semanas todos nós terminamos no chão em lágrimas, orando por uma coisa, avivamento. Ninguém está orando por sua igreja. Eu creio que a condição espiritual da América neste momento está abaixo do que estava no avivamento de Jonathan Edwards no século XVIII. Nós abandonamos Deus, abandonamos principalmente os cultos de oração. O que aconteceria se você tivesse um coral como na primeira igreja batista ou em algum lugar, na primeira igreja batista de Dallas ou na primeira igreja batista de Atlanta, de uns bons irmãos? Eu estive lá por um mês uma vez. Você tem 200 pessoas no coral. O que aconteceria se somente 10% do coral aparecesse no ensaio sexta-feira à noite? Você acha que pode demitir o maestro? Ou supondo que um rapaz com 26 mil membros e 10% vem ao culto de oração, ele morreria de infarto. Mas veja, temos tido pessoas há apenas um ano agora. Nós acabamos de terminar o nosso culto de oração, número 500, toda sexta-feira à noite. E foi um culto de oração. Na maioria das igrejas, hoje o pregador prega no domingo de manhã, domingo à noite, quarta à noite e esqueça o resto. Um dos pastores jovens que vem até nós, ele foi movido pelo poder de Deus, foi para a sua igreja e disse: olha, eu vou pregar no domingo de manhã, domingo à noite, mas na quarta à noite não vou pregar, nós vamos orar. Ele está numa igreja no interior, ela foi de 60 pessoas na quarta para 6. Eles não querem orar. Nós tivemos um culto de oração onde as pessoas dirigiram 4, 5, 6 horas. E teve gente que veio e pertence a igrejas famosas na Califórnia. E eles vieram e disseram: olha, nós sabemos porque Deus nos trouxe para esta área. Nós precisamos aprender a orar. Nós fomos a uma igreja muito popular. Ela é frequentada por dezenas, centenas de estrelas de cinemas e outros, mas não há vida de oração lá. Mas sabe o que acontece? Quando eles vêm 3 ou 4 vezes, eles desistem. Sabe por quê? Porque tivemos pessoas que costumavam resmungar em suas orações, e aprove a Deus a educá-los no espírito. E eu iria na quarta noite, eu vou na sexta noite. Tinha um índio americano legítimo, ele estava morrendo na sarjeta, a neve estava caindo nele, ele era vítima das drogas e da bebida. E Deus o despertou, ele foi maravilhosamente salvo. E ele foi ungido em oração. Ouvir aquele homem orando pelos índios americanos, eles são as pessoas mais negligenciadas nos Estados Unidos hoje em dia. E os índios, não vá atrás deles, você não pode ir às reservas, eles matam você. Tudo que eles dizem é: escute, vocês roubaram nossa terra, vocês roubaram nosso petróleo, vocês roubaram nossos direitos minerais, vocês roubaram nossos direitos de pesca, deu fora daqui. E eu disse para ele: permaneça com isso, permaneça com seu povo, não deixe ninguém usar a sua coroa. Alguns de nós que estamos caminhando para a eternidade, e Deus vai colocar uma coroa na minha cabeça, se eu não fiz o serviço, ele passa a coroa para o Dali, e ele vai usá-la por bilhões de anos. Toda vez que eu vê-lo, eu direi: aquela devia ser minha coroa, mas é minha culpa, não é a culpa do diabo. Para que ninguém tome a tua coroa. Isso é um alerta contra os diáconos, mas enfim, não deixe ninguém tomar a sua coroa. Deus está te dando uma tarefa fácil, mesmo se você morrer. É isso que é preciso. Irmão Leonardo, qual é a natureza, o conteúdo e a direção destes cultos de oração para um leigo mediano que não tem conseguido frequentar? Onde vocês começam? Pelo que vocês oram? Qual o seu alvo? O que acontece nesses cultos de oração que são tão incomuns? E quais tipos de cultos de oração nós precisamos começar em nossas igrejas? Bem, nós temos diferentes alvos. Eu chamo de alvos de oração. Por exemplo, numa semana nós oramos por todos os maridos ou os pais que não são salvos
Pais das crianças que estão lá. Talvez eles nem sejam membros da igreja. Nós nos concentramos nos pais não salvos, nos maridos não salvos. Numa outra hora, nos concentramos nos adolescentes. Veja, há algo sobre aliança de oração. Eu fui à igreja do Dr. Tozer. Obrigado. E eu fiquei lá por 2 semanas. E eu tive o privilégio de orar com ele. Ele era um homem maravilhoso. Ele foi um dos maiores pregadores que eu já ouvi falar. Ele tinha uma intimidade com Deus como ninguém. E eu me lembro, um dia ele disse: Len, não deixe ninguém diminuir o seu apetite ou o seu zelo pela oração. Ele disse: eu vou te contar o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Os melhores jovens da nossa igreja foram para a guerra. Eles foram convocados, 30 deles, e nós fizemos uma aliança com os pais e as esposas deles. Nós fizemos uma aliança de oração para que nenhum daqueles homens fossem mortos ou gravemente feridos, e todos os homens retornaram. O único que ficou manco foi o próprio filho dele. Mas ele disse: se nós conseguirmos fazer uma aliança de oração como esta, por que vocês não fazem uma aliança de oração na igreja de vocês? Nenhuma de nossas meninas vão engravidar e nenhum de nossos jovens vão beber. Nós não vamos apenas criar crianças saudáveis, nós vamos fazer mais que isso. Nós queremos produzir uma descendência espiritual. E o motivo daqueles superstars que vieram ao nosso culto de oração não continuarem, bem, eles ouviram homens que estavam orando com unção. De novo, eles ouviram esse colega clamando com lágrimas pelas diferentes tribos dos Estados Unidos. É espantoso, existem 2,25 milhões de índios americanos. Onde estão os David Brenners de hoje em dia? Não há nenhum Brenner lá. Como nós temos o direito de orar por avivamento, quando no século XX há muitas pessoas que acreditam teologicamente que as coisas vão piorar cada vez mais e mais. E Deus certamente não pode enviar um avivamento. Então por que vocês estão desperdiçando o tempo de vocês orando para Deus enviar um? Bem, você tem um núcleo de pessoas, vocês se reúnem e conversam com os diáconos e outros, mas aqui diz: eles me deixaram. E então, quantos de vocês diáconos vêm para os cultos de oração? Em uma noite eu estava na plataforma com Charles Stanley. Havia talvez mais de 1000 pessoas lá. Eu acho que ele tem 50 diáconos. Aí eu disse: Charles, onde estão seus 50 diáconos hoje à noite? Ele disse: eu estou contando 15. Eu disse: bem, então demita o resto. O que eles fizeram no cenáculo quando o Espírito Santo veio? Eles se dedicaram a arrecadar fundos. Foi isso? O que eles fizeram? Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eu gosto dessa ilustração, talvez eu fale sobre ela um dia. Eu acho que a Ana, que é o melhor modelo de intercessão, ela tem todas as qualificações, ela foi afligida, ela sofreu, ela foi zombada. E ainda, ano após ano, não foi só um. Eles escarneciam dela. Mas quando ela engravidou, ela não deu a mínima para ninguém. Bem, deixa eu te dizer isso também. Eu acho que há um perigo em buscar avivamento para justificar o meu ministério, para provar que nós somos as melhores pessoas da cidade. Nós mencionamos hoje de manhã o que diz em Malaquias: o Senhor, a quem vós buscais. Nós não estamos buscando Ele, nós estamos buscando avivamento, estamos buscando curas, estamos buscando milagres. Não é disso que nós precisamos. Se alcançarmos Deus, alcançamos todas essas necessidades. E avivamento é quando Deus desce. Pega este livro para mim, por favor. Aqui tem um livrinho, espero que todos vocês obtenham ele. Desça, Senhor. É um bom livro, claro, é da Inglaterra. Mas além disso, consiga uma cópia se você puder. Foi publicado por... Sim, eu devia ter uma mesa aqui para colocar. Foi publicado pela Banner of Truth, mas eu marquei a página 23. Agora, isso é avivamento. Eu acho que avivamento é a palavra mais prostituída que nós temos no nosso vocabulário hoje em dia, tanto avivamento como fé. Nós não sabemos muito sobre ambos. Avivamento para o tráfico. Como o querido Tozer costumava dizer, Leonardo, quando o avivamento vem, ele muda o clima moral da comunidade. Bares fecham, boates fecham. Isso é, eu quero dizer, há uma guerra acontecendo agora. Querido Deus, se algum dia nós precisamos de toda a armadura de Deus, este dia é hoje. Quantos de vocês têm o livro Toda a Armadura de Deus, de William Gurnall? Vocês têm? Deixa eu ver as suas mãos. Oh, que bom, apenas 2 de todos vocês. É um livro maravilhoso, tem 1130 páginas, custa $36. Nós podemos enviar.
o endereço, a querida Nancy, obtê-lo por $18. Ele foi escrito como a maioria dos clássicos do século XVII. E é o mais comovente. Eu dei uma cópia dele ao David Wilkerson 5 anos atrás. Quando eu voltei, ele disse: ei, enquanto você está aí, nós estamos indo de férias para as Bahamas. Nós devíamos ir para lá agora. Temos um voo de graça e temos alguns feriados. Mas essa gloriosa atmosfera aqui, sabe? Onde você pode congelar toda a noite, é mais atraente. Então, como você responde às pessoas que dizem que nós estamos vivendo em dias em que as coisas estão piorando cada vez mais e mais? Não há nenhuma maneira de Deus mandar avivamento. Vamos atentar para a preciosa vida e orar pelo arrebatamento. Você não tem o direito de acreditar e tomar de assalto o trono do céu com fé, acreditando que Deus vai enviar um avivamento. Ele lhe diz na Bíblia que as coisas vão ficar pior e pior. Como você responde a essas pessoas? Bem, eu respondo desse jeito. Quando a população do mundo era de 5 milhões, Deus os amou. Sim. Ele ama menos com 5 bilhões? Se Deus estava disposto a não deixar ninguém perecer quando tinha 5 milhões, Ele não está mais disposto a não deixar muitos perecerem agora? Veja, o problema no mundo hoje em dia, a estagnação, a desolação moral dos Estados Unidos, a estagnação dos Estados Unidos não é devido à força do humanismo, é por causa da fraqueza do evangelismo. As pessoas não nascem de novo quando elas vêm ao altar. Elas vêm condenadas e saem condenadas. Elas não nascem de novo. As pessoas não podem nascer de novo em 5 minutos, tirar 10 milhões de pecados, transgressões e violações da lei de Deus. Elas não podem mudar de vida, tirar o homem velho e colocar o homem novo apenas ficando lá no altar com lágrimas. Como eu disse na noite passada, quando eu ouvi aquele cara dizer na TV: venha para frente, pois isso só vai levar alguns minutos. Eu fui para a cama e chorei. Eu disse: ele é um líder evangelista nos Estados Unidos, dizendo às pessoas que estão mortas em suas ofensas, elas não são más, estão mortas. O pai do filho pródigo não disse: meu filho é mau, ele disse: ele está morto. Não é divertido trabalhar em uma congregação. Talvez eu tenha dito ontem, 100 anos atrás, aquele grande crítico de arte, qual o nome mesmo? John Ruskin, disse: pregar é 30 minutos para ressuscitar os mortos. Eu achava que era cômico, mas é a verdade. Todas aquelas amáveis pessoas que temos, executivos, diáconos, pessoas legais, ricos, pobres, hippies, yuppies, playboys, qualquer que seja, lá estão eles estão mortos. E nós somos os únicos que transmitem vida. Mas, querido irmão, eu acredito que vamos ver um Pentecostes que vai além. Mas vou dizer, ninguém vai colar o seu nome nele. Jimmy Swaggart teve a sua oportunidade de evangelizar o mundo e estragou tudo. Oral Roberts, eles tinham milhões de dólares e o que eles fizeram? Eles trouxeram desgraça para o nome de Deus. As pessoas ridicularizavam, mas Deus é um Deus ciumento. Deus vai levantar homens. Eu tenho orado pelos romenos e aqueles por trás da cortina de ferro todos os dias da minha vida. As pessoas querem me dizer agora que Deus ignorou os Estados Unidos. Não perca o seu tempo. Por quê? A América não estava morta nos dias de Jonathan Edwards? O que é avivamento? Bem, eu acho que foi na América Antiga, acho que foi Ian Bolds que disse: é o sopro de Deus em uma situação que ameaça tornar-se um cadáver. Estamos muito perto da morte na América. Não há tempo para uma nova reforma nas denominações. Deus levantará novos homens com nova visão. Eu quero pregar sobre visão esta noite, se Deus quiser. E nós temos que ter a nossa visão e paixão. Deus tem que perturbar nossos cronogramas, nosso estilo de vida, nossa forma de comer, o nosso modo de viver, a nossa maneira de socializar na igreja. Deus nos ajude. Claro que você pode fazer metade da igreja e ir à oração se você colocar uma ceia com frango antes da reunião. Eles virão para a ceia de frango. Você tem os frangos, você tem a multidão. Porque eles são todos frangos mesmo, mas enfim. Eu creio. Se eu não acreditar que haverá um despertar, ok. Deus me deu o privilégio de conhecer homens de oração. Existe uma pequena comunidade de pessoas numa cidade chamada Zion, em Illinois. Você conhece? Sabe onde é? Eles ainda estão lá. Tem 1 ou 2 pioneiros que estiveram lá com John Alexander. Eu fui lá e me pediram que falasse com um homem que estava na cama no andar de cima. Normalmente ele fala com um microfone com a congregação lá embaixo toda manhã. Sabe o que aconteceu com ele?
Eu entrei, ele me agradeceu e disse: Senhor Ravenhill, é uma honra, eu li os seus livros. Eu disse: por favor, não diga uma palavra. Minha mãe dizia: se você for algum dia à realeza, você nunca dá as costas. Quando eu voltei de costas à porta, eu disse: eu quero te agradecer. Vocês conhecem esse homem? Andrews. Deus o chamou para ir a Israel. E ele dominava o hebraico. E quando chegou lá, Deus disse: volte. Ele disse: mas as pessoas me deram dinheiro. Faça o que eu digo, volte. Interceda pelos Estados Unidos. O que ele fez? Durante 30 anos. Ele orou de 10 da noite até 5 da manhã sozinho. Ah, mas você fala sobre David Brenner. Agora eu estou falando sobre a nossa época. Estou falando de alguém com quem eu conversei. Quando eles o levaram naquele pequeno caixão de madeira para fora da sala, era a primeira vez que ele saía de casa em 12 anos. Nunca saiu da casa. Como o homem mantém o seu fogo? Ele não só está vendo que os homens estão perdidos, os homens não estão meramente perdidos na igreja, eles são ladrões, eles estão roubando de Deus o direito de usar as suas personalidades, eles estão roubando de Deus o direito dele de usar os seus tempos, eles estão roubando de Deus o direito dele usar as suas línguas. Querido Deus, sábado, eles gritam até ficarem roucos, eles ficam frenéticos no sábado, no ginásio de esportes, e no domingo estão congelados. E aqui está um homem que diz: escute, não estou nem um pouco cansado, isso é uma coisa impressionante para mim. Ele disse: Senhor Ravenhill, haverá um despertar antes de Jesus voltar. E eu esqueci que, até que Marta me lembrou outro dia, ele disse: haverá um avivamento que vai alcançar 1 bilhão de pessoas para o reino de Deus. Bem, isso é muito. Mas há 5 bilhões no mundo, então os outros 4 bilhões vão para o inferno? Há um homem ao redor do país agora. Money, você já conheceu Paul Keynes? Bem, Paul, eu tenho ministrado com ele algumas vezes. Ele é um homem incrível. Ele costumava ter 30 e 40 mil pessoas em suas reuniões. Ele substituiu Bill Brunner, então desapareceu. Eu ouvi falar dele em 1950, quando vim pela primeira vez aos Estados Unidos. Eu não o encontrei até cerca de 20 anos depois. Então, eu o encontrei recentemente. Ele disse na reunião que estávamos, ele disse: Deus me revelou que haverá um mover do Espírito de Deus. E aí? 1 bilhão de pessoas vão nascer de novo. E ele mencionou o seu país, querido irmão. Ele mencionou o seu país. Tem outros países sob o poder da Rússia agora. Latvia, Estônia, Lituânia. Meu Deus, quando eu era garoto, tinha uma família que vinha da Estônia. Eu acho que tinham 10 pessoas na família e todos tocavam diferentes instrumentos. E eles incendiaram a nossa igreja. Onde eles foram parar? Querido Deus, você diz: a minha igreja nunca orou. Obtém algumas informações com este nosso irmão sobre o que está acontecendo em seu país. Sabe, os 2 homens mais agradáveis do mundo hoje são os 2 maiores inimigos da cruz. Um é o Papa e o outro é Gorbachev. E eles nos enganaram. Eles nos enganaram. Podemos não ter uma colisão com o comunismo, mas vamos ter com o romanismo. É um inimigo mortal, porque ele diz que Maria é corredentora e que Maria é uma mediadora diante de Deus. Mas voltando, nunca houve uma situação no mundo tão difícil como a de hoje em dia. Nunca tivemos todos os cultos que temos agora. Eu vejo as nações sendo esmagadas desse jeito. Essa parede está se movendo dessa forma. São os cultos. Essa parede está se movendo dessa maneira. É o oculto. E isto é desenfreado. Meu querido país, a Inglaterra, de novo, nos últimos 25 anos, eles fecharam 600 igrejas filiais da Igreja da Inglaterra apenas, sem contar as metodistas e outras. Mas no lugar de 600 igrejas, nós temos agora 600 mesquitas. O grande avivamento no mundo nesse momento é entre os muçulmanos. Por quê? Porque eles estão preparados para morrer. Você não consegue assustá-los. Estamos preparados para morrer, mas o nosso pessoal não está preparado nem para viver. Claro, eles irão a um acampamento se eles puderem andar a cavalo, ou jogar tênis, ou alguma outra coisa. Eu sei que não há nada de errado nisso, mas onde está a paixão? São jovens que têm visões. Eu não estou tentando escapar. Eu quero lhe dizer diante de Deus, eu estou nos meus 80 anos agora. Eu tenho uma grande chama ardendo em minha barriga, em meu coração, se você preferir, como nunca na minha vida. Eu estou determinado pela graça de Deus a fazer guerra. E eu digo, tenho jovens vindo de 482 quilômetros para o nosso culto de oração. Essa é a minha consolação. Eu sei que Manley está agitando as pessoas nessa área e Bill na sua. Mesmo que Deus tenha um remanescente, mas o remanescente não é suficiente.
Nós temos que voltar às velhas formas. A chama tem que arder. Querido Deus, o culto de oração tem que se tornar a coisa mais atrativa da igreja. Demita os diáconos, se eles... Quando eu fui para a última igreja, eu disse, cada diácono tem que me encontrar meia hora antes do culto, ou de qualquer reunião. Sexta à noite, nós vamos orar de 9 até meia-noite. Me conte sobre Spurgeon. O Paul estava me mostrando um livrinho outro dia. Sim, claro que ele foi um grande homem de Deus. Sabia que durante os 20 anos Spurgeon foi à igreja e nunca fez um apelo ao altar? Sabe o que os diáconos faziam para ele? Eles iam para a sala do lado onde ele orava, chorava e gemia diante de Deus. Todas as vezes que ele subia ao púlpito, os diáconos colavam as mãos nas axilas dele e o carregavam para levá-lo à plataforma. Uma velha senhora que visitou ele e conhecia ele, me contou sobre a vida de oração dele. É incrível! E nenhum homem é maior que sua vida de oração, não me importa quantos membros tem na sua igreja. Alguns de vocês me disseram outro dia que vocês têm um versículo favorito. Eu sei que estou saindo um pouco do tema, mas eu acho que a maior honra é, você sabe que eu não tenho nenhum doutorado, quer ser rogado, emprestado ou queimado ou qualquer outra coisa. Eu não tenho nenhum diploma. Você pode ter 32 diplomas e ainda ser congelado. Mas tem uma coisa que eu busquei. Eu quero ser um dos 10 homens mais procurados no inferno. Eu quero que os demônios digam, eu conheço Jesus, eu conheço um Raven Hill. Eu conheço Jesus e dele eu conheço. É por isso que o diabo se opõe a ele. O querido Manley, na última noite, me levou às lágrimas enquanto eu estava sendo levado para a plataforma. Eu sussurrei no seu ouvido, você e eu temos uma coisa em comum com o apóstolo Paulo. Somos entregues à morte todo dia. Querido Senhor, minha esposa foi ao meu funeral uma meia dúzia de vezes na minha cabeceira. Muita gente gostaria de me ver morrer, mas eu não vou morrer, eu vou viver. Eles realmente colocaram um lençol branco sobre mim e o médico disse, ele não vai durar 4 minutos. E eu ia morrer piedosamente e minhas mãos estavam dobradas. E ele disse, você não vai durar. Eu disse, eu? Ele disse, hã? Eu disse, você está falando de mim. O médico disse, daqui a 11 anos você vai ficar aleijado e paralisado, suas costas estão quebradas, seus pés estão quebrados, suas pernas estão quebradas, você será inútil. Eu posso ser inútil, mas ainda estou aguentando. Mas a coisa é o seguinte... Tive o privilégio de compartilhar em oração. E eu não me lembro de grandes púlpitos. Eu tenho tido o privilégio de pregar em alguns dos grandes púlpitos do mundo. Eu não me lembro deles. Eu conversei com grandes pregadores, mas quando os homens me deixam orar com eles, eu me lembro de todos eles. Eu posso te dizer como eles oram. Eu me lembro, Manley. Qual foi a conferência nacional que fomos? Não. Quando... Não. Bertha Smith estava lá. Não, Bertha. Filadélfia. Naquela noite de oração que tivemos. Nós dissemos, vamos ter uma noite de oração. Nós fomos ao quarto, depois de 10 minutos a porta continuou se abrindo e eu pensei, meu Deus, eu vou ser deixado sozinho aqui. E o pessoal não estava saindo, eles estavam entrando. Eu olhei em volta e tinha umas 6 pares de pernas, os caras estavam entrando debaixo da cama, da cama desse lado e daquele lado, e oramos até, não sei, 2 ou 3 da manhã. E alguém diz, Deus desceu naquela noite. Bem, é aí que o avivamento nasce. Você não pode programar ele. A coisa mais estúpida, nós iremos iniciar o avivamento na próxima segunda-feira e terminaremos lá. Quem dá ordens é o Espírito Santo. A sensibilidade ao Espírito de Deus não está lá. No meio do avivamento de Gales, havia um cara de 26 anos de idade e ele já tinha orado 13 anos por um avivamento. Ele não deixava as pessoas tirarem fotos dele. Os maiores pregadores da Inglaterra naquela época estavam lá. William Booth estava lá, ele deixou sua mesa de escritório para ouvir esse cara de 26 anos de idade. Os maiores mestres da Bíblia do mundo estavam lá. D. Campbell Morgan deixou seu escritório em Westminster e foi ouvir esse jovem falar. F.B. Meyer foi da Igreja Batista até lá. Eles estavam todos reunidos no país de Gales para ouvir um homem ungido pelo Espírito de Deus. Eles entraram em uma reunião, o maior salão na cidade tinha 800 lugares, ficou lotado 1 hora antes de começar. E entra o jovem, todo mundo está esperando ele chegar a um assento na fila da frente. Ele foi para o banco da frente, baixou a cabeça e orou por 3 horas. Como assim? Você acha que a nossa congregação faria isso? Eles diriam, ei, ele dormiu. Por 3 horas.
até que sentiu a rica unção, então ele se levantou e pregou por 15 minutos, a glória de Deus desceu. E você sabe o que aconteceu? Ninguém se atreveu a deixar o local. Ele saiu às 10 horas e orou a noite inteira pela unção para o dia seguinte. As pessoas ficaram até 2, 3 da manhã, eles fizeram isso semana após semana. Você entende? Nós levamos os nossos pequenos avivamentos para a América do Sul. Como é o nome de novo? Jimmy Swaggart. Foi lá, ele usou a fórmula que temos aqui, liga 6, desliga 7, isso não fez nada, falhou. Por que é americano? Não, porque não foi bíblico. Um outro grande fez a mesma coisa. O rapaz que está tendo um avivamento na América do Sul agora, eu li em um relatório, diz que foram a uma reunião, ela começa quarta-feira, eles têm quarta de noite, quinta de noite, eles têm sexta de noite. As pessoas, principalmente adolescentes, oram a noite inteira. Oram durante todo o dia de sábado, oram toda a noite de sábado até domingo, e a glória de Deus enche o lugar. Você entende? Você tem que ter um apetite. O centro da questão da coisa toda é essa: nós não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos Deus. Nós sabemos de teologia, nós sabemos sobre Ele. Porque Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores? Isso não é o que Jesus disse. O que Jesus disse? Eu vim para que eles conheçam a Ti. Todo homem que vem em meu escritório, e eles vêm de todo mundo, não sei porquê, mas eles vêm. E eu digo, primeiro me diga, você conhece Deus? Bem, eu tenho um diploma, eu não perguntei isso, você conhece Deus? Quando foi seu último encontro com Deus? Quando foi a última vez que se prostrou em sua presença? Quando foi a última vez que se assentou encantado pela sua majestade? Você não conhece a Deus. Porque nós não conhecemos a Deus, não sabemos como adorar, nós não sabemos como entrar em sua presença, nós não estamos contentes em saber alguns termos teológicos que as pessoas nos ensinaram. Querido Deus, um dos homens de liderança da Igreja Batista do Sul, um querido de vocês, eu não vou dar a vocês pistas porque ele pode ser um irmão conhecido. Ele me disse recentemente, ele disse, ouça, esqueça os nossos seminários, não há nenhuma unção neles. Esses professores estão ensinando as lições sobre Romanos, que ensinaram há 10 anos atrás. Você pode sacudir o pó delas. E todos os anos eles vão e voltam e dizem a mesma coisa. Romanos capítulo 1, depois capítulo 8 a 11, em seguida capítulos assim e assim. Puf, um papagaio pode-se dizer. Como os homens podem sentar e ouvir a palavra do Deus vivo e não pegar fogo? Nosso Deus é um fogo consumidor. Quando eu vou pregar? Amanhã também? Ou depois de manhã? Eu tenho mais 2 dias, então talvez eu pregue sobre o homem incandescente e em seguida o homem indestrutível. Você entende? A palavra abençoada, ela nos atinge. Elias era um homem de paixão. Você já reparou quantas vezes Deus disse, eu procurei por um homem? Você já reparou no meio do seu grande poema escrito sobre o amor? 1 Coríntios 13, que tem 13 versos, ele para de falar sobre o amor e ele diz, quando eu me tornei um homem, o que significa isso? Diga-me, Manley. Eu penso nisso, quando eu me tornei um homem, o que ele quer dizer? Quando ele saiu da infância espiritual? Quando ele saiu da imaturidade espiritual? Quando foi que essa visão veio? Quero pregar sobre ele um dia antes de eu partir, eu espero. Quando você estava falando ontem à noite sobre Hebreus 11, você sabe que eu leio esse capítulo, como eu digo, quando leio Hebreus 11, eu caio no meu rosto porque nenhuma pessoa em Hebreus 11 tinha uma Bíblia. Sempre que eu leio sobre as realizações, eu gostaria que você pregasse sobre isso algum dia, Manley. Há um verso ali que me desconcerta e diz o quê? Ele diz, eles fizeram pela fé, eles venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Então o verso diz, não aceitando o seu livramento. Como assim? Eu prefiro morrer do que falhar com Cristo. Você não pode imaginar, pode? Há uma mulher que está ali alimentando seu bebê. Em seguida o juiz diz para o seu marido, olha, ouça pregador, você pega esses 3 grãos de incenso para acender aos pés de César e tudo o que você faz é dizer que César é Senhor e você pode voltar para sua querida esposa e seu precioso bebê, senão esses leões vamos libertá-los e a próxima coisa que você vai encontrar é um leão mastigando seu bebê, outro rasgando os seios de sua esposa. Você ama sua esposa e você me diz que você ama um Deus que não pode ver e ele fica lá e se recusa. Nós esquecemos tudo isso. Há um livro chamado Justa Luz do Sol. É sobre os jovens que foram mortos na Escócia até 1665.
E você lê sobre eles acenando com as mãos e dizendo: eu tenho mais 3 dias até eu ver o rei em sua beleza. Você entende que a nossa geração de pregadores conseguiu fazer? Falhamos em fazer o pecado diabólico. Nós falhamos em fazer o pecado ofensivo. E nós falhamos em tornar Cristo atrativo. Sabe, a única vez que você pode cantar o antigo hino de Wesley, tu, ó Cristo, és tudo o que eu quero. O único jeito que você pode dizer que Cristo é tudo o que você precisa é quando Cristo é tudo o que você tem. Estamos apoiados com todo o suporte, nossas geladeiras estão cheias. Eu não tenho muitas roupas, eu tenho 2 ternos, pelo menos. E eu tenho, pelo menos, 2 pares de sapatos. Eu fui para casa de um pregador, ele tinha 35 casacos esportivos e 25 pares de sapatos. Quase a mesma quantidade de livros. Será que o diabo se importa com o que temos? Tudo o que ele está preocupado é se você pega fogo e se sua igreja pega fogo. A outra coisa que eu preciso dizer, eu fugi um pouco do tema, eu sei, então eu vou dizer o que eu quero dizer. Veja, os grandes avivamentos do metodismo não foram em edifícios, foram nas ruas. O exército da salvação incendiou a Inglaterra. Como? Não em edifícios. O bispo de Glasgow disse: nunca deixe John Wesley ou Charles Wesley entrar em qualquer uma das nossas igrejas. Eles foram ambos ministros certificados de moral impecável, estudiosos, liam hebraico e grego. Não deixe eles entrar nas igrejas. E não deixe que aquele homem, George Whitefield, entre na igreja também. Me diga quem era o bispo naquela época. Ninguém sabe. Não tem nenhuma importância. Mas conhecemos os homens que foram expulsos. Sabe, alguns de vocês, se forem fiéis, serão expulsos. Pelo menos essa é a minha oração. E eu oro para que todos vocês sejam demitidos por estarem em chamas. Mas Deus vai fazer isso. Não perca essa visão com tudo que eu tenho discorrido. Deus usou o mesmo material antes. Eles eram a carne e o sangue. Muitos deles eram falíveis. Como Paul estava dizendo esta manhã, alguns deles cometeram erros. Mas Deus vê o coração. E eles foram capazes de ver grandes moveres do Espírito de Deus. Os Estados Unidos está mais difícil hoje em dia do que jamais esteve. Nós não temos mais o mesmo vocabulário. Ninguém mais comete adultério agora. Ele só tem um caso. Não há mais fornicação, é apenas sexo antes do casamento. Ninguém está mexendo com o espiritismo, é apenas a canalização. Temos suavizado todas as palavras, nós não falamos mais sobre o inferno. Temos que voltar à teologia bíblica. E nós temos que fazer a coisa essencial. Ouça Jesus dizer: se eu for levantado, nós não estamos pregando Cristo, estamos pregando drogas, nós estamos pregando o aborto, estamos pregando o crime, nós não estamos pregando Cristo. Nossos pais, eu tenho lido muito ultimamente um pouco sobre os pais apostólicos. E os puritanos e outras pessoas da área, como eles exaltavam Cristo, era Cristo em primeiro lugar e Cristo em último lugar. Nós perdemos a visão da majestade e da santidade de Deus. Nós não saímos fora do santuário nas pontas dos pés, subjugados pela onipotência, o poder e a misericórdia de Deus. É apenas um ritual, é apenas uma formalidade. As pessoas já sabem, agora vamos ficar de pé, agora vamos parar. Vamos voltar à questão principal, então. A questão principal é que a igreja tem que vibrar. Se eu morasse a 100 milhas daqui, eu estaria aqui todas as semanas, pelo menos uma vez, para orar com esses rapazes. Eu não iria orar de dia porque é confortável, eu oraria das 9 da noite até 3 da manhã. E veja como os homens viriam. Eles virão. Não há nada mais atrativo nessa terra do que o fogo, seja ele físico ou espiritual. O fogo é o maior atrativo. O nosso Deus é um fogo consumidor. E a única resposta para o fogo do inferno é o fogo do Espírito Santo. Irmão Leonardo, deixe fazer outra pergunta para o senhor. O senhor faz a entrevista ser muito fácil. Esta é apenas a minha terceira pergunta agora. O que o senhor acredita ser o maior obstáculo para o avivamento genuíno na igreja aqui no Ocidente? O obstáculo número 1 para o avivamento na América é o evangelismo. Nós facilitamos para as pessoas virem à frente, fazerem uma oraçãozinha e irem embora. Pare eles e pergunte para eles, pergunte para os adolescentes da sua igreja. Número 1, você é salvo? Sim. De quê? Do inferno. Você está salvo da lascívia? Você está salvo do orgulho? Eles não sabem.
Fale sobre o testemunho do Espírito que John Wesley pregou mais do que qualquer outra coisa. Eles não vão saber do que você está falando. Eles vão cantar o hino Bendita Garantia, mas eles não têm nenhuma garantia. O obstáculo número 1 é que temos facilitado para as pessoas virem para frente. Elas saem na porta. Eu assisti recentemente, eles estavam saindo da porta e acendendo cigarros. Eles não estavam indo para casa sob angústia. Você sabia que... qual é o mesmo nome? Você sabe que o que Spurgeon disse quando ele tinha 15 anos? Ele estava sob a convicção do pecado por semanas e semanas e semanas. Ele não conseguia dormir, ele não conseguia comer. Como você obtém uma convicção dessa? Querido Deus, nosso povo sai um pouco chateado do culto. Eles saem, eles voltam ao pecado, eles voltam e se assentam diante da TV até meia-noite. Não há nenhuma preocupação, deve haver um despertar na igreja acerca do perigo. Esses entes queridos seus, no final da mesa, eles não vão à igreja. Não, eles estão indo para o inferno. Por que você não diz isso? Ah, meu menino é um bom menino, ele é o quarterback da equipe de futebol. Quem está se importando se ele é zagueiro, atacante ou qualquer outra coisa? Onde estão seus filhos? Qual é a sua ambição para o seu filho? Eu tenho 3 meninos, 2 deles são os melhores pregadores dos Estados Unidos hoje em dia. O outro é o chefe daquela nova sessão de milionária, como se chama? Smithsonian Museu. E esses garotos, eles têm vida de oração, 2 deles têm tremendas vidas de oração, para minha alegria. Eu seria totalmente infeliz se eles fossem qualquer outra coisa. Eles nunca vão ser milionários, eles nunca vão ser ricos. Mas eles conhecem a Deus, eles estão acumulando tesouro no céu. E os nossos jovens, você percebe? Não é uma questão de trazer a Bíblia de volta às escolas. É uma questão de trazer a Bíblia de volta à sua casa. Nós estávamos conversando, eu estava falando com o querido irmão Bill aqui sobre... qual é o nome dele? Duncan Campbell. Eu passei muitas horas em oração com Duncan Campbell. Ele costumava orar, chorar e gemer. A coisa surpreendente, Billy, eu não sei se você sabe, é que ele nunca teve avivamento, exceto quando ele pregou em gaélico. Lembro-me do primeiro dia da Primeira Guerra Mundial, foi 4 de agosto, meu primo foi para o exército, ele voltou aleijado. Me lembro do primeiro dia da Segunda Guerra Mundial. Eu ia pregar na Igreja dos Nazarenos sábado à noite, no período da tarde fui a um salão de missões no centro de Glasgow. E eu não sabia disso, este é Duncan Campbell. E ele sempre foi conhecido como Duncan Campbell do avivamento de Argyle. E eu vou te dizer sobre isso agora, ele perdeu a sua unção e se tornou ninguém. Mas eu disse-lhe, bem, qual foi a condição? Ele teve avivamento em que? 1949? Bem, ele disse, irmão Henry Hill, naquele tempo, depois do café da manhã, eles tiraram todos os pratos da mesa e colocaram na pia da cozinha, e o papai pegou a Bíblia. E ele leu um Usran ou um Salmo. Geralmente ele comentava sobre. As crianças tinham que memorizar. Elas... Como se chama? O catecismo menor. Você entende? Talvez o maior escritor de hino que tivemos foi Isaac Watts. Ele escreveu o hino Quando Eu Contemplo a Maravilhosa Cruz. Ele escreveu Júbilo ao Mundo, o Senhor está voltando. Ele escreveu Marchando para Sião, um maravilhoso homem de Deus. Ele tinha um catecismo para crianças com menos de 7 anos de idade. E você não podia avançar de classe na escola dominical até que você tivesse memorizado. Então ele tinha outro catecismo para as crianças de 7 a 14 anos de idade. Em seguida ele tinha outro para as pessoas de 14 para cima. O que o bom livro diz? A tua palavra guardo no meu coração para eu não pecar contra ti. Então eu disse, irmão, você me deu o segredo do avivamento. A semente tinha estado nos corações dessas crianças por 10 e 15 anos. Em seguida o Espírito Santo vem e manda alguém ao longo do tempo para a semente começar a germinar. A palavra de Deus é viva e eficaz. Onde? No meu coração primeiro. Mas em seguida o Espírito Santo sopra nele. É como se eu tivesse uma pequena faísca no coração e em seguida o Espírito Santo sopra nela e ela se torna uma chama. Sua preocupação número 1 deve ser a sua família. Eu fui pregar em uma determinada faculdade. Eu me diverti. A segunda vez que eu fui, um cara veio e disse, eu quero agradecer ao Senhor por ter vindo. E ele disse, Deus se moveu em meu coração na última vez que o Senhor esteve aqui, eu acredito em ti. Eu disse, como assim você acredita em mim? Ele disse, porque você criou 3 rapazes que são um crédito para você, 2 pregadores maravilhosos, minha esposa fez maior parte, eu estava longe em oração. Mas eu passei horas em oração por eles. E é minha prioridade número 1, mesmo que eu tivesse uma grande igreja em outro país, a prioridade número 1, hoje, Senhor, eu cubro a minha família com o precioso sangue. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com eles.
Querido Deus, quando Paul tinha 16 anos de idade, ele orava mais horas do que eu orava. Ele orava até 1 ou 2 da manhã, em uma parte antiga de uma mansão que tínhamos na Irlanda. E todos os homens que conheci foram homens de oração. Isso custa algo. Você entende? A sua ambição deve ser a de ver a sua descendência espiritual em sua casa, sua descendência espiritual na igreja. Se eu estivesse em uma igreja que eu tivesse um núcleo de cerca de 10 jovens toda semana, eu ia falar com eles sobre as coisas de Deus, em particular sobre a vida de oração. Eu liria sobre alguns dos grandes personagens que Deus fez, porque eles foram feitos do mesmo material que nós. Eu não iria me preocupar em ter uma grande igreja. Por que Jesus não pegou os 5.000? Ele os alimentou. Eles não o seguiram. Ele não alimentou os 5.000 na igreja, ele não alimentou os 4.000 em uma igreja. Ele tinha 12 e eles não eram tão bons assim. Tomé duvidava e olha a bagunça que Judas fez. Mas a oração é o segredo, você sabe disso. Se você decidir dedicar tempo à oração, o diabo vai lutar mais do que qualquer outra coisa contra isso. O seu telefone vai tocar fora do gancho, as visitas vão aparecer, alguém vai dizer, venha pregar em nossa igreja. Por que você vai conduzir um avivamento na igreja de outra pessoa quando a sua própria igreja está morta? Isso é um absurdo. Irmão Ravenhill, se o senhor soubesse que Deus iria te tirar de cena e que o Senhor só tinha uma mensagem para comunicar à igreja da América do Norte, qual seria esta mensagem? Qual o fado do seu coração neste momento? Teria duas coisas. Número 1, a triste coisa é que não conhecem a Deus. Jesus disse, eu vim para que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E se conhecemos a Deus, não precisamos conhecer nenhum outro. Se não conhecemos a Deus, precisamos conhecer todos os outros. A outra coisa que é obscura, e eu vou dizer, quando eu pregar sobre o homem indestrutível, nós perdemos totalmente a visão do tribunal de Cristo. Totalmente. Supondo que o Senhor venha hoje. Você como pastor, você o receberia e diria, minha igreja é a igreja mais limpa da cidade. Estamos sem mancha nem ruga. Lidamos com o divórcio, lidamos com a embriaguez. Eu tenho o grupo mais piedoso de diáconos no Texas ou nos Estados Unidos. Eu tenho o melhor grupo de jovens. Senhor, eu passei a minha vida preparando a noiva. Por que ele não vem logo? Porque a noiva não se aprontou, ela está suja, ela está impura. Não é o estupro e todas as coisas condenáveis no mundo que mantém Jesus longe, é a igreja está imunda. Ele não está vindo por uma noiva suja. Portanto, temos de avivar o nosso verdadeiro avivamento da santidade, Bill. Eu acredito nisso com todo o meu coração, você acredita também? Não é, Manley? A santidade tem que vir. Há 3 coisas que faltam na pregação moderna: imensidão, intensidade e eternidade. Há 2 coisas faltando nos bancos da igreja, uma é integridade e a outra é honestidade. Mas você lê sobre os antigos puritanos, eles tinham imensidão e eles tinham intensidade. Não havia nada de se esquivar da palavra de Deus, você sentia como se estivesse quase sendo crucificado com isso. É a palavra de Deus que é viva, como o meu querido irmão disse ontem à noite. Não é uma ilustração que você constrói uma doutrina, você não pode fazer isso. Esses caras que têm todas essas visões, eles me perturbam em um sentido. Você tem uma visão, mas isso não me ajuda. É a minha relação pessoal com Deus. Como você ensinou na noite passada, muitas vezes tenho pensado nesse capítulo, Manley. E é um capítulo maravilhoso sobre a fé. E o segredo deste capítulo para mim está em Hebreus 11:6. Como começa? Sim, aquele que se aproxima de quem? Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é. Ele é o quê? Que Ele é capaz de salvá-lo perfeitamente, que Ele é capaz de preservá-lo da queda, que Ele é capaz de torná-lo puro em um mundo impuro. Como eu disse na outra noite, o maior milagre do mundo é Deus tirar um profano de um mundo profano, torná-lo santo, colocá-lo de volta nesse mundo profano, para que ele possa andar na verdade e na justiça daqui até a eternidade, mesmo que ele passe por um inferno. Jesus não morreu para nos salvar dos pecados, leia Tito 2, para que Ele morreu? Para purificar para si um povo seu especial. Sabe, muitas pessoas em sua igreja querem ser boas, não muitos querem ser santos.
Quem quer um marido bêbado? Quem quer uma esposa infiel podre? Quem quer as crianças mais inteligentes, bem vestidas da cidade? Quem se importa? Pergunte às suas crianças, você quer ser santo? Você acha que eles podem virar e dizer, pai, você é santo? Você vive como Cristo em nossa casa? Sabe, é aí que desmorona tudo, modelo. Como dizemos, nós precisamos ter homens que sejam modelos. Eu acho que você centralizou nisso ontem à noite, quando você estava falando a respeito de Cristo ter que estar em nós. Você entende? Um homem não é salvo porque ele desistiu dos seus pecados sujos e confessa seus pecados e crê que Jesus ressuscitou dos mortos. O diabo crê nisso. O diabo crê no nascimento virginal, ele testemunhou. O diabo crê na ressurreição, ele testemunhou. Mas não há nenhum Cristo no diabo. É Cristo em vós. Paulo diz que ele se revelou a mim e em seguida ele se revelou em mim. Você nunca vai esquecer disso se você tiver essa crise. Eu vou te dizer isso. Você pode argumentar o que você gosta sobre a segunda bênção. Você entra em crise onde Cristo se torna diferente. A palavra de Deus vive e vibra. A perdição do homem, você vê homens roubando a Deus todos os dias. Alguns de seus diáconos fazem isso. Eles roubam de Deus do seu tempo. Eles roubam de Deus do seu testemunho. Eles roubam de Deus da sua autoridade sobre eles. Precisa vir um avivamento de pureza na igreja. Então, as duas coisas mais urgentes para mim são pregar para que vocês possam conhecer a Deus. Diga que no próximo mês eu não vou fazer nada a não ser estudar a respeito de Jesus Cristo, quem Ele é e o que Ele é. E então eu vou estudar sobre o tribunal de Cristo. Eu tenho pregado sobre o tribunal de Cristo há mais de 20 anos. Eu tenho trabalhado em um livro há mais de 10 anos. Mas sabe de uma coisa? Isso ainda me assusta. É difícil de ir para a cama à noite. Uma noite eu fui para a cama às 22 horas, eu acordei às 2 horas e fui para outra parte da casa no meu pequeno escritório. Eu abri em Apocalipse, comecei a ler Apocalipse 20 e foi como se o livro de repente ganhasse vida. O que eu li? Eu li lá sobre a segunda morte. E de repente eu percebi que eu ouvi uma centena de sermões sobre a segunda vinda. Eu ouvi uma centena sobre a segunda bênção. Eu ouvi uma centena sobre a segunda vinda, a segunda bênção, o segundo nascimento. Eu nunca ouvi um sobre a segunda morte. E de repente uma voz disse assim, eu tenho certeza, disse para mim, o inferno não tem nenhuma saída. E eu me virei. O que você acha que eu fiz? Voltei a dormir? 1 milhão de caminhos para o inferno e nenhuma saída. Bem, pregador, me diga, quando foi a última vez? Vamos, seja sincero, não levante sua mão. Quando foi a última vez que você pregou sobre o inferno? Hã? Muitos caras em Dallas não acreditam no inferno. Bem, então rasga a sua Bíblia. Você rasga a sua pregação, qual a diferença? Aos olhos de Deus, você rasgou sua Bíblia. Rapaz, você vai ter problema, você não vai estar mais nas Batistas do Sul, você não disse que devemos fazer o que Jesus fez. Você entende? Os jovens vêm a mim e dizem, bem, eu estou indo para Filipinas passar 3 semanas, você sabe falar a língua lá? Não, eu vou fazer sinais. Por quê? Para cumprir a grande comissão. Por quê? O que foi a grande comissão? As últimas palavras de Jesus. Me diga quais foram. Me diga o que foi. Bem, as últimas palavras de Jesus foram ide por todo o mundo, não na minha Bíblia. Essas foram as últimas palavras aos discípulos. As últimas palavras de Jesus aparecem 3 vezes em Apocalipse. Se arrependam, se arrependam, se arrependam. E ele não disse para ir por todo mundo e pregar, ele disse, fazei discípulos. Você não pode fazer discípulos em 5 minutos no altar. Você não pode fazer discípulos dando dicas sobre como chegar na Main Street toda sexta-noite. Traga-os. Mesmo que você tenha que suborná-los com café ou com rosquinhas ou algo do tipo e dizer, vamos te dar instruções agora. Nós vamos fazer através do catecismo, vamos ensinar vocês os fundamentos da fé. Nossos filhos não sabem disso, eu garanto. Eu garanto vocês, há uma grande igreja no sul do país onde o pastor diz, somos responsáveis pelos 11 mil estudantes universitários da nossa cidade. Então ele diz, eu vou dizer o nome dele, eu tenho na parte de trás da minha Bíblia. E ele diz, nessa cidade, no 2º ano de faculdade, e eles são batistas, eu vou dizer o nome. E ele disse, os alunos do 2º ano da faculdade aqui, assim que eles saírem de casa no segundo semestre, no 2º ano de faculdade, eles saem da igreja, eles saem aos domingos. Por quê? Porque eles foram batizados, não é mesmo? Mas eles nunca se encontraram com Cristo. Eles passaram por um ritual, uma fórmula. Poucos dos nossos jovens são genuinamente nascidos de novo do Espírito de Deus.
Rapaz, eu fico feliz que quando eu fui salvo. Eu não fui salvo antes de ter um apetite para a oração. Eu devo muito aos Estados Unidos, mas eles me devem muito também. Alguém me deu uma edição limitada da vida de David Brenner. Quando eu li, eu chorei. Eu disse que as pessoas me disseram que tudo terminou no Novo Testamento. Escute, se os milhares terminaram no Novo Testamento, a oração terminou também. Você me mostra onde o Deus Espírito Santo revoga os dons dados aos homens. Você não pode me mostrar. Um professor te diz, quem disse para ele? Não foi Deus, o diabo disse para ele. É uma coisa incrível, você pode estar em uma igreja e cometer adultério. Você não deve fazer, mas se você fizer isso ou alguma outra coisa, eles vão deixar você continuar como pastor. Mas se você ficar cheio do Espírito Santo e falar em línguas, eles vão te expulsar. Eu jantei no outro dia com o Dr. Jack Reed. Conhece o Jack Reed? Um bonito homem de Deus. Ele sabe muito de hebraico e grego. Ele estava ensinando lá em Dallas. Não, foi Jack Deere. Obrigado, querida. Jack Deere. E eu me sentei com ele. Ele estava ensinando grego e hebraico. Eu não vou dizer o nome dos seminários. Tem um monte desses cemitérios, quero dizer seminários, em Dallas. E ele não tinha o dom de línguas. Ele foi ver o que estava acontecendo nessas outras igrejas e quando viu, ele ficou alarmado. Sabe, alguns me dizem, eu li seus livros e uma coisa ficou na minha cabeça. O que foi? Você disse que um dia alguém vai ler a Bíblia e vai crer. E quando isso acontecer, vamos todos ficar envergonhados. Isso é o que eles fazem em alguns desses países estrangeiros. Pegam a Bíblia e leem, olham e dizem, ei, quem é esse Jesus? Ele está aí, oh não, ele vive lá em cima. Eles não dão a mínima se ele vive lá em cima, se ele não estiver vivendo aqui. A Life Action tornou-se nova para mim hoje. Eu posso dizer, você pode acreditar, querido irmão, eu conheço você e sua equipe. As pessoas não estão apenas interessadas em sua van descer a rua em ação de vida. Quanta vida que você deixa nas igrejas, quanta vida você deixa. Alguém diz, Del e sua equipe não pregam como homens comuns, eles pregam como se eles tivessem algo, um poder que nunca tínhamos mensurado. Eu vou continuar dizendo, eu vou parar agora. Você sabe que todos nós somos termômetros. Bem, temos um grande termômetro em nossa janela traseira. Eu digo a Marta, querida, o que foi? Ela diz, nas últimas manhãs, quando viemos aqui, estava quase 26 graus às 7 da manhã. E o que é que vai ser hoje? 37 graus? Sabe que aquele pobre termômetro chegou a 26 graus no outro dia e, cara, ele caiu como o mercado de ações até os 4 graus ou algo parecido na noite passada. Mas lá no interior da porta, vocês têm como se chama? Um termostato. Bem, é apenas um termômetro. A diferença é essa. Um termômetro sobe e desce com a mudança do mundo. O termostato entra em algum poder. E ele não dizer, vou subir e descer. Não, ele diz, eu vou controlar a atmosfera. A atmosfera não me controla, eu controlo a atmosfera. Bem, ou o mundo, ou a carne, ou o diabo te controla, ou então o Deus, o Espírito Santo te controla. Você não sobe e desce. Nós somos controlados por Deus, nós somos inspirados por Deus, nós somos energizados por Deus. Nós não estamos servindo uma denominação, estamos servindo o Deus vivo. E, irmãos, escutem, todos nós aqui nessa manhã estamos em liberdade condicional. Estamos caminhando para o nosso fim. Eu vou te dizer um pensamento sobre o trono do julgamento que eu vou pregar sobre Paulo, que absolutamente me arrasou quando um irmão me escreveu recentemente. Mas você entende? Você começa a pregar, cada vez que você pregar um sermão, deixe suas anotações de lado e diga, Senhor, eu só vou pregar à luz do juízo. Eu vou responder por cada palavra diante de 1 bilhão ou 50 bilhões de pessoas que ouvirem essa mensagem. Mantenha um registro de sua vida de oração e no final de semana diga, Senhor, é isso. Se você não consegue controlar sua TV, cada vez que você for assistir TV, coloque uma cadeira ao lado e peça ao Senhor para sentar. Anote quantos minutos você gasta, quantas horas, e no final de semana, pegue e tenha uma lista de sua vida de oração. Eu sei que a temporada de futebol está chegando e todas as outras coisas loucas. Sabe de uma coisa? No meu entendimento, o entretenimento é o substituto do diabo para a alegria. Quanto mais alegria você tiver no Senhor, menos entretenimento você vai precisar. Quando você puder dizer, Tu, Cristo, és tudo o que eu quero. Mas escute, tenha cuidado, ele poderia tirá-lo de qualquer outra coisa que você tem. Você pode perder alguns de seus melhores amigos que vão dizer que você é fanático. Eles não se importam se você é gentil ou bom, mas é só você se tornar santo e zeloso e imediatamente... Você tem amigos que pensam que você é louco? Ótimo, bem, eu também tenho alguns, talvez eles sejam os mesmos.
Se o Senhor fosse recomendar a esses jovens avivalistas e pastores 2 livros para ler durante o próximo ano, que traria a grande contribuição para o seu ministério, quais seriam eles? Bem, acho que alguns de vocês saberiam. Número 1 seria O Cristão com Toda a Armadura de Deus, de Gurnall. Tem 1130 páginas. David Wilkerson me disse que mudou a vida dele. Há um outro livro chamado... Como é mesmo, querida? Olhando para Jesus. Esse é o segredo de toda a vida cristã, em 3 palavras contidas em Hebreus 12:2. Olhando para Jesus. Foi escrito por... Isaac Ambrose. É na mesma faixa de 1600 páginas. Você também tem? Ótimo. E o outro, um livro que é publicado pela Banner of Truth, chamado de Justa Luz do Sol. É sobre esses jovens pregadores mártires. Eu tinha um companheiro em meu escritório no outro dia. Ele acabou de atualizar os 10 volumes de Finney. Você pode encontrar eles como Finney Parkers. Bethany tem eles. Ele pegou todos os livros de Finney e ele não fez qualquer cirurgia drástica neles. Ele ajustou alguns vocabulários e tornou eles mais compreensíveis. Há 10 volumes e há mais 2 ainda para vir. E eles são muito, muito preciosos. E o outro que eu recomendo, um livro de bolso, é A Alma da Oração, é de Pete Forsyth. Há uma frase no livro que vale o livro. Ele diz o que você costuma dizer. Você tem que orar para manter a sua vida cristã. Mas ele diz, você tem que manter a sua vida cristã para poder orar. E isso faz toda a diferença. O avivamento está baseado no Salmo 24. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, nossa relação com o mundo, e puro de coração, nossa relação com Deus. E é tão simples como isto. Assim é humilhação, quebrantamento e jejum. E está disposto a ser considerado louco, até mesmo por pessoas espirituais. Você não acha que Ana sentiu isso quando o sumo sacerdote disse, essa mulher está bêbada? Ela nunca disse uma palavra. Irmão Ravenhill, eu sei que o senhor tem que ir e se preparar para esta noite. E em nome de todos os nossos participantes aqui, eu quero te agradecer por dar tanto de si mesmo e o que Deus tem te ensinado esta tarde. Bem, tem sido um prazer conhecê-los, irmãos. E não há nada na terra de Deus mais importante que a pregação. O trabalho na Casa Branca é uma ninharia em comparação a ser um homem de Deus na casa de Deus. A casa de Deus vai mudar os Estados Unidos, não a Casa Branca. Ela está cheia de corrupção, é como Washington DC, é como Wall Street. Está indo pelo ralo e a igreja está na mesma condição. Deve haver um avivamento. Eu estou esperando hoje à noite que alguns homens, e talvez há um homem nessa reunião esta noite. Eu ficava dizendo para mim mesmo, eu disse, e eu tenho uma palavra de Deus. Eu sei disso, talvez há um homem que vai ser transformado esta noite. E apenas em 10 anos, a partir de agora, será conhecido o que Deus fez. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez. E esse é o meu desejo. Eu amo todos vocês, eu te amo, querido irmão. Eu oro por você todos os dias.